Ô Caetano, bom, é um prazer te receber aqui na mesa redonda também, né? E eu vou fazer a pergunta de uma pessoa que eu gosto muito como jogador e como ser humano também, é um cara que tem uma ótima relação, mas o torcedor quer saber até para entender como é que funciona essa hierarquia dentro do clube. O Hulk, outro dia ele esteve aqui também com a gente, né? Falei que ele gostava mais de cartão que a minha ex-mulher, e ele falou que tava mudando e tal, não sei o quê. Alguém dá dura no Hulk? Quem dá dura no Hulk é a comissão técnica. Depois esse número excessivo, qual que é o número, Claudião? De cartões? 17? 17, eu acho. 17. Depois que passou de um ponto que fica assim muito gritante, chega na direção, como é que funciona isso? Olha, também boa noite, Nath, Alê, Cláudio, todos que estão aqui na mesa redonda. Prazer voltar ao programa, né, Cláudio? O Caetano é um dos recordistas aqui de convidado, um dos que mais participou já. Fizemos até na Venezuela. Fizemos. Na Venezuela, participou de lá. E teve um dia que estava o presidente, você entrou no final lá também, foi antes do jogo contra a Emelec. Aí. Tá então bom. O Caetano tá bom, tá sempre salvando. Assim, ali, o Hulk, primeiro, deixar muito claro que nenhuma outra pessoa cobra mais do Hulk do que ele próprio, tá? Se você conhece bem a figura, você sabe. Ele sempre fala que não vai mais falar com o árbitro. Não, mas não, eu digo assim, ele se cobra, não apenas nesse aspecto, né, do cartão, enfim. Ele chega a ser chato em tudo, ele se cobra rendimento, ele cobra dos colegas, ele dá o exemplo, ele treina, ele se empenha, ele realmente representa essa classe de atleta profissional na acepção da palavra. E quando ele também é punido com cartão, ele já entra incomodando, que não, tipo assim, ele não merecia aquela história toda, já se justificando, porque ele sabe, melhor do que ninguém, ele é experiente, ele tem a consciência quando ele excede e quando não. Muitos desses cartões, a gente debate que eles foram aplicados por ser o Hulk, né? Eu não estou aqui dizendo que todos, tá? Estou dizendo que uma boa parte. Porque eu já falei, eu tive na comissão de arbitragem e uma das reclamações que nós fomos levar foi mostrar a forma que o Hulk se dirige aos árbitros, quando ainda era capitão, e a forma que outros jogadores, nem sempre capitães, se dirigem aos mesmos árbitros. O nível de tolerância com ele é zero. Ok? E uma das coisas que nós que conhecemos ele também sabemos que ele é extremamente educado. Né? Então jamais ele ia proferir um palavrão para qualquer um que seja. Então, onde talvez ainda falte, ele tem um entendimento que não tem jeito, ele não vai mudar isso. O que para alguns é permitido, para ele não. Então, ele tem que, muitas vezes, ter essa resiliência de não se dirigir ao árbitro mais, sob hipótese nenhuma. E é isso que a gente vem trabalhando com ele, e ele é consciente disso. Mas não tem determinados jogadores, ali, que você não precisa nem levantar a voz. Ele mesmo se auto-pune quando ele realmente sabe que cometeu um equívoco. E o Hulk é um baita de um exemplo para todos nós. E eu acho que falta um pouco, né, que na minha visão, e a gente levou isso lá, é um pouquinho de igualdade perante, né, alguns atletas aqui no Brasil. Eu observo que tem alguns atletas que só faltam agredir o árbitro. E nada acontece, o árbitro vira as costas. E muitas das vezes o Hulk, ao falar, ao se dirigir ao árbitro, ele podem ter 5 falando. Ele sai do bolo para ir lá e punir o Hulk. Enfim, como eu disse, creio que isso não vai mudar. Ele vai carregar, eu digo a ele, pelo seu tamanho, não tamanho de forte, não, é pelo tamanho da trajetória, você vai ser mais visado. Então o que você falar vai ter um peso, o que o outro jogador falar vai ter outro peso. E não adianta, não vai mudar. Você é que tem que se controlar mais para nem chegar perto do árbitro. E a gente procura fazer isso constantemente. Ô Rodrigo, mas os 2 últimos cartões do Hulk foram na saída de campo, né? Quando ele foi substituído. Inclusive esse último ele explicou e tentou falar com o árbitro, né? Isso. Mas esse tipo de cartão, ele tem um tipo de punição, ou pelo menos uma conversa, porque é um jogador que fica fora de um jogo como esse, como o Botafogo, por exemplo. Assim, as nossas, vamos lá, as nossas regras e a nossa cartilha, pelo menos comigo, a gente faz as reuniões de todos os departamentos e explica a nossa cartilha no início de temporada. Então, isso vale para o horário que o atleta chega. Não temos tido problema nenhum, absolutamente nenhum, em relação a comportamento, em relação à disciplina, zero. Em algumas outras situações a gente avalia internamente se é aplicável ou não. O que eu posso te dizer é que uma das justificativas dele, e é fato, que
que nós recebemos da comissão de arbitragem. Tivemos lá a palestra em que o árbitro fala que o atleta tem o direito, quando o jogo é fora, tem o direito de sair pelo lado do seu banco de reservas. Bom, quem estava certo na hora, se era aplicável ou não, foi isso que ele justificou, e isso nós temos até gravada a palestra do representante da comissão de arbitragem, mas infelizmente nem sempre isso se aplica.